Sejam todos bem-vindos a mais uma aula remota de Física do primeiro ano, com o professor Rodrigo Lopes. Vamos para o roteiro de nossa aula. Hoje o conteúdo trabalhado vai ser velocidade média. Vamos dar início a esse conteúdo. O material que eu estou deixando para vocês, esse vídeo, esse slide, indicando a página do nosso livro didático de Física, a página 37. Lembrando que todos esses materiais estão disponíveis lá no Google Sala de Aula. Atividades que nós temos para hoje. Vocês vão fazer a leitura do livro, na página 37, obviamente. E ao final desse vídeo, estarei deixando aqui um exemplo que vocês vão ter que responder em seu caderno. Vamos para a aula? Primeiro, vamos entender aqui, vamos ter uns conceitos iniciais do que seria velocidade média. Coloquei aqui dois gifzinhos animados, Um aqui do Flash e outro do Papaléguas, só para a gente entender o seguinte: a velocidade média, ela vai ser a média de todas as velocidades desenvolvidas ao longo do percurso. Por exemplo, se alguém vai de carro ou de moto daqui para São Miguel do Tapuio, daqui de Assunção para São Miguel do Tapuio, há momentos em que essa velocidade vai estar sendo desenvolvida mais rápida e há momentos em que essa velocidade vai estar sendo desenvolvida mais lentamente, Então, a velocidade média vai ser um meio termo entre as duas. Ou, basicamente, vai ser o quê? A distância, ou o deslocamento escalar, dividido pelo tempo. Vamos ver como é que isso acontece. Nós já estudamos, nós já vimos que as variações ocorridas com a posição escalar, que nada mais é do que o deslocamento que a gente calculava com espaço final menos o espaço inicial. Falta a gente saber com que rapidez ocorrem essas variações. Observem que, entre os registros da posição escalar inicial e da posição final, decorreu um intervalo de tempo. ΔT é igual ao tempo final menos tempo inicial. Isso aqui foi o que a gente viu nas aulas passadas. Então, se eu tenho um deslocamento escalar, ele vai ter que ter ocorrido durante um certo tempo. Então, nós vamos relacionar o deslocamento escalar e o tempo, para podermos calcular a velocidade média. Como é que vamos fazer isso? Se dividirmos a variação da posição do móvel, que é o deslocamento escalar, ΔS, pelo intervalo de tempo, ΔT, teremos a velocidade média. Assim, nós temos Vm, é igual a ΔS sobre ΔT. Ou seja, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Esse ΔS, como era que nós calculávamos ele? Espaço final menos o espaço inicial. E como era que a gente calculava o ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. Isso aqui, gente, são a mesma fórmula. Qual é a diferença delas? Aqui o ΔS significa isso aqui. E o ΔT significa esse baixo. Então, vai depender muito da questão. Por exemplo, se a questão já me disser o ΔS e o ΔT, eu aplico direto nessa primeira. Se ela me disser o final e inicial dos dois, eu aplico a segunda. Então, só para lembrar, o Vm, que dá a nossa fórmula, é a velocidade média. O ΔS, variação de espaço ou deslocamento escalar. ΔT, variação de tempo. O S, espaço final. O SI, espaço inicial. O T é o tempo final e o TI é o tempo inicial. Nessa aula de hoje, nós vamos estar apresentando essas duas fórmulas para vocês. Mas antes de nós aplicarmos elas, nós vamos primeiro ver aqui uma questão importante que é sobre as unidades. Então, no sistema internacional, que é o sistema internacional que regula todas as medidas, a unidade de velocidade média é o metro por segundo. Ele adota o metro por segundo. Contudo, é mais comum encontrarmos o quilômetro por hora, que é exatamente
o que a gente vê lá nos velocímetros, né, de carro, né, e de moto. É o que a gente mais conhece, é quilômetro por hora. Devido a isso, vai haver situações nas quais precisamos adequar as unidades de medida, ou transformar, né, de quilômetro por hora para metro por segundo, ou vice-versa, de metro por segundo para quilômetro por hora. Então, de início, nós vamos, nessa aula, entender como é que isso é feito. Então, vamos lá. Para fazer essa transformação, o que é que nós precisamos saber? Quando eu não vou transformar aqui, ó, de metro por segundo para quilômetro por hora, o que é que nós vamos ter que fazer? Multiplicar por 3,6. Quando eu for transformar, ó, de quilômetro por hora, tá vendo a setazinha? Para metro por segundo, eu divido por 3,6. É só eu lembrar, metro por segundo para quilômetro por hora, multiplico. Quilômetro por hora para metro por segundo, divido por 3,6. Vamos ver um exemplo 1. Primeiro, nós vamos transformar 27 quilômetros por hora, vamos transformar em metros por segundo. Eu vou fazer como? Eu olho aqui, ó. Eu estou transformando de quilômetro por hora para metro por segundo. De quilômetro por hora para metro por segundo. Então, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 3,6. Dividir quem? Vou pegar o 27 e dividir por 3,6. E vai ser igual. Então, vou fazer essa divisão aqui rapidinho. 27 dividido por 3,6. Quando eu estou dividindo com números decimais, a primeira coisa que eu observo, a quantidade de casas decimais. O 27, ó, não tem vírgula, não tem nenhuma casa decimal, e o 3,6 tem uma. Então, para me igualar, eu tenho que colocar vírgula e zero no 27. Aí sim, ó, o 27 tem uma e o 3,6 também. Depois que eu faço isso, é só eu apagar essas vírgulas. Ficou quanto? Ficou 270 dividido por 36. 270 dividido por 36 dá 7. Como é que eu faço? 7 vezes 6, 42, vai 4. 7 vezes 3, 21, mais 4, 25. Subtraindo eu tenho. Aqui o 0 eu pego um para cá, fica 10. 10 menos 2, tenho 8. Foi um para lá que ficou 6. 6 menos 5, tenho 1. 2 menos 2, 0. Sobrou, ó, 18 dividido por 36. Como é um número menor e eu não posso dividir, coloco o 0 no divisor e vírgula no quociente. 180 dividido por 36, eu tenho 5. 5 vezes 6 é 30, vai 3. 5 vezes 3 é 15, mais 3, 18. Subtraindo, eu tenho 180 menos 180, eu tenho 0. Então, significa dizer o quê? Que 27 quilômetros por hora é quanto? É 7,5 metros por segundo. Então, transformamos 27 quilômetros por hora em metro por segundo. O que foi que nós fizemos? Dividir o 27 por 3,6. Então, aproveitem aí, gente, para fazer anotações, né? Anotar esse exemplo. Parem o vídeo e façam suas anotações. Continuando com nossos exemplos, vamos transformar 40 metros por segundo em quilômetros por hora. Agora, observem que é o inverso. Vou transformar de metro por segundo para quilômetro por hora. Quando eu vou fazer isso, eu tenho, ó, que multiplicar por 3,6. Então, vou pegar o 40 e multiplicar por 3,6. Fazendo uma contazinha rápida aqui, ó.
3,6 vezes 40 é a mesma coisa, né? 3,6 vezes 40. 0 vezes 6 é 0. 0 vezes 3 é 0. Cancelei minhas unidades. 4 vezes 6, 24, vai 2. 4 vezes 3 é 12, mais 2, 14. Somando, 0. 0 mais 4, 4. Aqui restou 4. E aqui eu tenho 1. Tem quantas casas decimais aqui? Eu tenho 1. Então aqui também eu tenho que ter 1. 144,0 ou 144. Mesma coisa, né? Então significa dizer o quê? Que 40 metros por segundo é 144 quilômetros por hora. Novamente, pausem o vídeo e façam a anotação desse exemplo. Fizeram suas anotações? Agora é a vez de vocês. Vou deixar aqui o exemplo 2 para vocês resolverem. Então, notem aí, ó, aproveitem e notem. Dado as velocidades abaixo, realize as transformações. Vocês vão transformar quem? 54 km por hora em metro por segundo e 40 metros por segundo em quilômetro por hora. Nessa aula, eu procurei colocar apenas para vocês essa transformação de quilômetro por hora em metro por segundo ou vice-versa. Então, finalizamos ela por aqui. Eu peço, ó, vejam o material com calma, vejam o vídeo, olhe o slide. Você notou lá a resolução do exemplo 1, dá uma olhada também como foi que eu fiz. E, importante, né? Nossa atividade, resolvam o exemplo 2. E não esqueçam, vocês vão fazer em seu caderno, vão fazer um cabeçalho com o nome da escola, disciplina, nome do professor, série e turma, e também o teu nome completo, e envie a foto através do Google Sala de Aula. Eu vou disponibilizar a nossa atividade, vai ser exatamente esse exemplo. E lembrar, a participação nessa atividade vai contar como frequência. Então, aquele aluno, ele pode ter assistido o vídeo, olhado o slide, mas se ele não fizer a atividade, é como se ele não tivesse participado da aula. O mecanismo que eu tenho para estar dizendo, estar afirmando que você participou, é a atividade, que nesse caso é apenas o exemplo 2. Lembrando, nossa atividade é apenas aquele exemplo 2, viu? Atividade dessa semana. Vocês vão ter até sexta-feira para me enviarem, ok? E lembrando também que nós professores, eu sempre gosto de frisar isso, estamos à disposição para ajudar vocês. Bons estudos e até a próxima.